Hoje vamos analisar a recente entrevista do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele falou sobre vários assuntos, desde o cenário político atual até suas perspectivas sobre o futuro do Brasil. Bolsonaro começou a entrevista falando sobre a vitória de Donald Trump e o que ela representa para a direita brasileira. Ele acredita que essa vitória pode reacender os valores conservadores globalmente e usou o envolvimento do seu filho Eduardo em eventos internacionais de direita como exemplo. Um ponto que me chamou a atenção foi a ênfase que Bolsonaro deu à liberdade de expressão. Ele expressou a esperança de ver no Brasil a mesma luta contra a censura das Big Techs que Trump encampou nos Estados Unidos. E Bolsonaro foi além, mencionando a sua alegação de que o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, teria influenciado o resultado das eleições de 2022. Segundo ele, o TSE teria agido para prejudicar páginas de direita durante a sua campanha. A entrevista também abordou a questão da soberania do Brasil sob a administração Lula. Bolsonaro levantou preocupações sobre a postura de Lula em relação a questões internacionais. Bom, a gente começou falando sobre Trump porque eu queria saber o seguinte, parece que a eleição dele, a vitória dele, agora todo esse movimento, ele deu ainda uma reacendida mais na direita aqui no Brasil. Como o senhor vê isso? Eu acho que no mundo todo, né? O meu filho Eduardo, que me representa realmente, representava e agora me representa também em muitos eventos fora do Brasil, vai retornar, eu vou conversar com ele para tomar pé do que realmente tem para o Brasil. Eu acho que de imediato nós aqui vamos conseguir a liberdade de expressão de verdade. O Trump mesmo diz... De que maneira ele mas as Big Techs não vão ter mais chegadores. Tá? Vão ser nota da comunidade. Aqui mesmo, tá? Que aconteceu com o X, até durante as minhas eleições. O TSE determinava que essas Big Techs aí cancelassem, né? Desmonetizassem páginas, derrubassem as páginas. Isso não vai acontecer mais. Até essa própria reunião ontem aqui na AGU. Da AGU, os caras não foram, pô. Você está ignorando, pô. Tá ignorando. A gente vai fazer o quê? Vai fazer o que fizeram com o X, 30 dias afastado? Vamos fazer com essas plataformas todas? Tirar o WhatsApp. Como é que fica o Brasil? Como é que fica o Brasil? Tá, vamos voltar a idade da pedra? Vai ser sinal de fumaça, tambor? Se bem que isso é o interesse, me entender, o atual governo aqui está aí. Mas o senhor também o senhor continua sendo uma pessoa que defende muito a soberania do Brasil, né? O senhor como patriota defende muito a soberania do Brasil. Também, a gente tem leis aqui, não é? Tem lei para vocês. Para quem está lá em cima não tem lei, não faz o que bem entende. A questão da legislação, eles nos respeitam, nós temos que respeitá-los também. Quando o Brasil, via Lula, por exemplo, não reconhece o Hamas como um grupo terrorista, que podemos pensar disso? Quando o Lula reconhece o argumento do Lula legitimidade é que a ONU não reconhece, nas eleições venezuelanas, quer que o pessoal de lá pense o que de nós aqui? O Brasil já perdeu a confiança do mundo. Tá? Esse é um grande problema aqui para todos nós. Tem muita gente falando assim, olha, com a eleição de Trump, ele vai poder pressionar de alguma maneira para que algumas coisas como essa, né, que o senhor disse, da liberdade de expressão, ou, né, de uma liberdade maior das Big Techs poderem agir diferentemente da nossa legislação. Gostaria de entender assim, de que maneira o senhor acha que realmente pode inspirar ou ele próprio, de alguma maneira, influenciar a política ou alguma medida por aqui? Olha, eu tenho alguma liberdade com ele. Quem tem muita liberdade é o Eduardo. Mas nós sabemos o nosso local, né? Nosso lugar. Ele, praticamente sem decreto, eu achei, a maioria que interessava, alguns tentaram para nós, achei excepcionais. Tem a ver, vai ter reflexo na economia aqui no Brasil. Não há dúvida no tocante a isso aí. Eu jamais vou pedir sanções contra o meu país. Mas, se o governo aqui não mudar, se aqui o lawfare não deixar de existir, vai ter problema aqui dentro. Pode ter certeza disso. Uma coisa eu digo, se eu tivesse movimentado tropas, generais, não sei o quê, ou a tentativa de golpe. Agora, um ou outro escreveu um negócio lá. Comigo você não viu nada. Você não viu... Eu aí com cabo e soldado na rua aí falando qualquer coisa. Me rotular de golpista, quer me botar 30 anos na cadeia. Vai ter pressão de fora. Aqui pode ter retaliação. É lógico que vai ter retaliação. Aqui retaliação em que sentido? Porque olha só, não vou... Ele criticou, por exemplo, a recusa de Lula em reconhecer o Hamas como um grupo terrorista e o questionamento que Lula fez sobre a legitimidade das eleições na Venezuela, da visão de Bolsonaro. Essas ações prejudicam a imagem do Brasil no cenário global. Bolsonaro argumentou que essas atitudes do governo Lula erodiram a confiança internacional no Brasil, contrastando com a postura que ele próprio adotou durante seu mandato. Para ele, a defesa firme da soberania nacional é fundamental. E por falar em cenário internacional, Bolsonaro também demonstrou apreensão sobre a possibilidade de pressões externas sobre o Brasil, principalmente vindas dos IUA sob a administração Biden. Ele mencionou a questão Laffer, sem entrar em detalhes.
como possível motivo para as sanções americanas. Bolsonaro deixou clara a sua posição contra qualquer tipo de sanção ao Brasil, mas alertou para o risco de problemas internos, caso as políticas do atual governo continuem no mesmo caminho. Outro ponto abordado na entrevista foram as acusações de tentativa de golpe. Bolsonaro negou veementemente qualquer envolvimento, afirmando que não existem provas. Eu não vou dar palpite como o governo americano deve agir ou não. Tá? Quando você perde um mandato, muita gente vira as costas ou simplesmente se afasta de você. Chefe de Estado não é muito diferente. Alguns chefes de Estado pelo mundo eu mantive relacionamento, como por exemplo o Trump. Quando ele saiu, o senhor continuou presidente? Eu fui o último chefe de Estado a reconhecer a vitória do Biden. Tem um significado para eles. Ele convidou acho que 5 ou 6 chefes de Estado. Eu não era nada, eu sou ex. Né? Me convidou, juntamente com a esposa. Lamentavelmente eu não pude ir. Fiquei muito triste, queria acompanhar a minha esposa, que só retorna no sábado, que amanhã tem uma marcha lá contra o aborto nos Estados Unidos. Ele sabe disso. Alguns do primeiro escalão dele, né, se manifestaram contra isso aí. É uma ação do governo brasileiro, porque tem influência dentro do Supremo, tem, tá certo? Que foi uma negativa para um convite de um chefe de Estado. Que eu acho até que a repercussão seria menor com a minha ida do que com a minha ausência. A minha esposa, dada a maneira de se comportar, ninguém pode negar o trabalho que ela fez enquanto primeira-dama aqui no Brasil, né? E também seu comportamento, não mandou ninguém para aquele lugar. Sempre, né? Ela teve repercussão lá. Conversou com algumas pessoas, que no caso aqui, mas todo mundo viu, e muitos ficaram sentido do que aconteceu. Eu não estou condenando nada. O Lula conseguiu em 2018, após uma condenação em segunda instância, tá, ir para a África, em 2 painéis. Um painel era unidos para erradicarmos a fome na África até 2025. Vai acabar com a fome da África esse ano. E o outro é juntos, combatendo de frente a corrupção. O cara condenado em segunda instância foi para a Etiópia, que acaba não indo por outro motivo. Mas o Supremo deu liberdade para ele. Como ele andou pelo mundo também, condenado em primeira instância, sem problema nenhum. Por que essa perseguição em cima de mim? Qual foi o meu ato que eu transgredi alguma coisa? Me responda, qual foi o ato? E que essas acusações são pura e simplesmente motivadas por questões políticas. Um aspecto interessante da entrevista foi a revelação de que Bolsonaro mantém um relacionamento próximo com Donald Trump, mesmo após deixar o cargo. Ele se orgulhou de ter sido um dos últimos líderes mundiais a reconhecer a vitória de Biden, reforçando a sua proximidade com o ex-presidente americano. Bolsonaro até contou uma história sobre uma oportunidade que a Michelle Bolsonaro perdeu de participar de uma marcha anti-aborto nos EUA, ilustrando a sintonia entre eles e a direita americana. Bolsonaro também dedicou um bom tempo da entrevista para falar sobre as acusações de perseguição política que vem sofrendo. Ele se considera vítima de um sistema que o impede de concorrer a cargos públicos. Bolsonaro detalhou os motivos da sua inelegibilidade, atribuindo acusações infundadas de abuso de poder político e econômico feitas por um ministro, que, segundo ele, agiu por motivação política. Para ilustrar a injustiça que acredita estar sofrendo, Bolsonaro comparou sua situação com a de Dilma Rousseff e Lula da Silva. Ele lembrou que Dilma, apesar de ter sofrido impeachment. Você não acha? Aí tentou dar um golpe. Se ele tivesse tentado, o que é tentar dar um golpe? Mas é que tentar já é o crime, né? Por isso que... Ou tentar, vai, qual soldado você do quartel? Me aponta um. Bom, ainda falando... Do meu lado teve o próprio Zé Múcio, que houve tentativa de golpe. O Nelson Jobim, ex-ministro da Defesa, também falou que não houve, depois ele voltou atrás. O próprio Temer falou a mesma coisa. Aldo Rebelo falou a mesma coisa. Pô, golpe só na cabeça de uma pessoa aí, não faz nada. Só te fazer uma provocação. O seu atual advogado, Celso Bilatti, chegou a falar que tinha sido golpe e agora diz que não, né? Mas ele falou, e eu ouvi a entrevista dele, né, com matéria que tinha na imprensa. Você não quer esperar uma imprensa isenta comigo. Entendi. Quando ele falou, quando eu tive acesso aos autos, pensei de maneira diferente e falou outras coisas que é privativo do advogado, né? Certo. Sobre nulidades, tá certo? Inconsistências. Sim, isso inclusive vai... Continua elegível para cargos públicos. E Lula, mesmo tendo sido condenado, teve suas condenações anuladas e pôde se candidatar novamente. Bolsonaro expressou frustração e sentimento de injustiça, argumentando que está sendo alvo de um ataque direcionado. A entrevista também explorou as eleições de 2026. Bolsonaro avaliou os possíveis candidatos da direita, destacando seus pontos fortes e fracos. Ele enfatizou a necessidade de escolher um candidato forte, capaz de unir o eleitorado conservador. Bolsonaro mencionou nomes como Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Ratinho Júnior, reconhecendo o apelo regional e os sucessos administrativos de cada um. Mas também apontou suas limitações em termos de reconhecimento nacional e experiência política. Outro nome que surgiu foi o do cantor Gustavo Lima. Bolsonaro reconheceu a popularidade de Lima,
mas questionou sua autoridade política e confiabilidade. Ele também cogitou a candidatura de seus filhos, Flávio e Eduardo, ou de sua esposa Michele, analisando os prós e contras de cada um, considerando os laços familiares e as qualidades individuais. Bolsonaro explicou que sua estratégia para as eleições de 2026 é evitar, por enquanto, a nomeação de um candidato preferido. Ele teme que o TSE possa usar essa informação para prejudicá-lo, como acredita que aconteceu em 2022. Ele justificou essa decisão estratégica argumentando que um endosso precoce resultaria em um escrutínio intenso por parte do TSE, o que poderia levar a um tratamento injusto. E por falar em tratamento injusto, Bolsonaro também detalhou as supostas restrições impostas à sua campanha pelo TSE em 2022. Segundo ele, o tribunal impediu de abordar certos temas e exibir imagens específicas e um claro esforço para silenciá-lo. Para Bolsonaro, a atuação do TSE, somada à disseminação de desinformação direcionada a ele, inclinou a eleição injustamente a favor de Lula. A entrevista. É claro, não poderia deixar de abordar a possibilidade de impeachment de Lula. Bolsonaro admitiu que inicialmente relutou em liderar esse movimento, mas afirmou que está pronto para agir se necessário. Ele mencionou a recente decisão do TCU, o Tribunal de Contas da União, a respeito de ações de Lula, e considerou essa decisão um passo importante com um possível processo de impeachment. Bolsonaro aproveitou para convocar seus apoiadores a se mobilizarem. E vamos analisar um pouco mais a fundo alguns pontos que me jogaram a atenção nessa entrevista. Um deles é a ênfase que Bolsonaro dá à liberdade de expressão e às suas críticas às Big Techs. Ele argumenta que essas empresas têm um poder enorme, que muitas vezes usam esse poder para censurar vozes conservadoras. É um debate complexo, sem dúvida. De um lado, temos a liberdade de expressão, um direito fundamental para qualquer democracia. Do outro lado, temos a responsabilidade das Big Techs de combater a desinformação e o discurso de ódio em suas plataformas. Encontrar o ponto de equilíbrio entre esses dois valores é um desafio constante. Outro ponto importante levantado por Bolsonaro é a questão da soberania nacional. Ele critica a postura de Lula em relação a países como Venezuela e Irã, argumentando que essa postura coloca em risco o Brasil no cenário internacional. É um ponto que divide opiniões, claro. Alguns defendem que o Brasil deve se alinhar com países que compartilham os mesmos valores democráticos. Outros acreditam numa política externa mais pragmática, focada em interesses econômicos e geopolíticos. E já que falamos de relações internacionais, a entrevista também abordou a possibilidade de pressão externa sobre o Brasil. Principalmente por parte do ZEUA, Bolsonaro se mostrou preocupado com a possibilidade de sanções americanas, mas deixou clara sua posição contra qualquer tipo de interferência estrangeira nos assuntos internos do Brasil. É uma questão delicada, que exige cautela e diplomacia por parte do governo brasileiro. Defender os interesses do país, sem prejudicar as relações com o ZEUA, que continuam sendo um parceiro comercial e estratégico importante. A relação de Bolsonaro com Donald Trump também gerou bastante repercussão. Ele se orgulha de ter sido um dos últimos líderes a reconhecer a vitória de Biden, demonstrando a sua lealdade ao ex-presidente americano. Essa postura pode ser vista como um sinal de alinhamento ideológico com Trump, mas também pode ser interpretada como uma forma de manter boas relações com alguém que ainda tem influência na política americana. As alegações de perseguição política feitas por Bolsonaro também merecem atenção. Ele argumenta que a sua inelegibilidade para concorrer a cargos públicos é resultado de acusações falsas e motivadas por interesses políticos. É um assunto sério, que precisa ser analisado com cuidado. É preciso garantir que o sistema judicial seja imparcial e que ninguém seja punido por suas convicções políticas. Mas também é importante que todos os cidadãos, incluindo políticos, sejam responsabilizados por seus atos e que a lei seja aplicada de forma justa e igualitária. As eleições de 2026 também foram tema da entrevista. Bolsonaro analisou os potenciais candidatos da direita, apontando os pontos fortes e fracos de cada um. Para ele, a direita precisa escolher um candidato forte, capaz de unir o eleitorado conservador e derrotar a esquerda. Ele demonstrou preocupação com a interferência do TSE nas eleições, alegando que o tribunal tem agido de forma parcial, prejudicando a direita. Bolsonaro defende a necessidade de reformas eleitorais para garantir a lisura do processo democrático. Bolsonaro encerrou a entrevista com um chamado à ação. Ele pede aos seus apoiadores que se mantenham engajados politicamente, que lutem pelos seus direitos e que não desistam do Brasil. Na visão dele, a direita pode voltar ao poder em 2026, mas para isso precisa de união, organização e determinação. E assim chegamos ao fim da nossa análise da entrevista de Jair Bolsonaro. Sem dúvida, ele continua sendo uma figura polêmica e influente na política brasileira. Suas opiniões, mesmo sendo controversas para alguns, ecoam em uma parte significativa da população. A entrevista nos dá uma visão fascinante da sua visão de mundo, dos seus planos para o futuro e do caminho que ele acredita ser o melhor para o Brasil. E o que fica dessa entrevista? A sensação de que Bolsonaro ainda está no jogo político mesmo inelegível. Ele lançou várias iscas, plantou dúvidas e alimentou a chama da esperança em seus apoiadores. A estratégia de Bolsonaro parece ser a de manter a direita mobilizada, preparando o terreno para 2026, seja apoiando um candidato de sua confiança, ou quem sabe articulando a reversão da sua própria inelegibilidade. Bolsonaro deixou claro que não pretende ficar à margem da política brasileira. Essa entrevista é uma peça importante para entendermos o momento político atual e os rumos que a direita brasileira pode tomar nos próximos anos.
Bolsonaro se apresenta como uma espécie de porta-voz dos descontentamentos de uma parcela significativa da população. E ele sabe usar as ferramentas de comunicação para manter sua base engajada e mobilizada. Resta saber qual será o próximo capítulo dessa história. O cenário político brasileiro está em constante transformação. E a entrevista de Bolsonaro certamente agita ainda mais esse caldeirão. Ficamos por aqui, mas a discussão continua. Quais as suas impressões sobre a entrevista de Bolsonaro? O que você acha que o futuro reserva para a direita brasileira? Compartilhe suas reflexões e vamos juntos desvendar os meandros da política nacional. Onde a Maria Corina e o Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos com a acusação: atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar um cargo de som e criticar o Maduro. E o Maduro, e lá, você só conseguiu descobrir, né, que houve fraude porque o Maduro aceitou há 2 anos, um acordo lá com os Estados Unidos e com a oposição, de ter o voto impresso. E ele riu, né, aceitou o voto impresso e afastou 2 pessoas por inelegibilidade. Já na Nicarágua, é um pouco mais sincero, lá o Ortega. Ele não afasta, nem torna inelegível. Os 7 opositores estão na cadeia. Vamos fazer eleições sem oposição aqui no Brasil? Que sem eu na direita, hoje em dia, não é oposição. Por quê? Eu evito falar nomes, tá certo? Mas eu entendo que é um direito meu disputar a eleição. Eu fui caçado, perseguido o tempo todo. E o último ato dentro da justiça eleitoral foram as inelegibilidades. Mas por que o senhor acha que sem o senhor... Não, sem o senhor entendi. Não seria democrático. Mas por que sem o senhor não tem oposição? O senhor não acha que outras lideranças da direita ou figuras da direita também podem representar a oposição? Cita os nomes. O senhor quer que cite? Vai citando. Tá, vamos lá. Tarcísio de Freitas. Representaria a direita? É um excelente gestor, ninguém nega isso aí. O que você tem que fazer é conversar com o povo, né? O que acha dele? Se ele está maduro para representar a direita ou não. Ronaldo Caiado. É um estado com pequena densidade eleitoral. Ele é muito bem avaliado lá, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele, né? Não tem aceitação, não tem nome. Romeu Zema. Um bom administrador também, mas, não entender, conhecido mais em Minas Gerais ainda. Se você escolhe o estado do Nordeste, quiser ir comigo lá, você escolhe, a gente vai, você vai ver como o povo me trata. Pablo Marçal. Não é visto conversar sobre esse cara. Por quê? O cara está fora do Pará, não conversa com esse cara. Não. As medidas dele, eu não gosto do Boulos, mas aquele negócio do atestado falso, essa fake dele agora de conversar com o Trump e tinha sido um tempo atrás. Então você tem que ter autenticidade, transmitir realmente confiança à população. Então eu não vou discutir o Pablo Marçal, deixa ele para lá. Eu acolhi um tempo atrás, conversei com ele, ele saiu daqui, aqui eu conversei fora com ele. Chegou na Câmara, mostrou a medalha, que tinha dado a medalha para ele, que eu estivesse apoiando ele para a Prefeitura de São Paulo. Não dá para conversar com uma pessoa que conversa contigo aqui, lá fora fala outra completamente diferente, né? Tem um baita no potencial, mas ele tem que se controlar. Não está confiável. Depende, pergunta pro povão aí. Gustavo Lima. Conversei com ele um tempo atrás, no dia seguinte, ele viria ao Senado, no dia seguinte apareceu a candidatura dele para a presidência. Eu tirei o pé. Você precisa, né? Ele tem idade e tem popularidade. Tá? Do resto a gente não conhece, eu não conheço o resto dele. Então, vocês poderiam entrevistá-lo, né? Para saber do que ele pensa, o que ele pode fazer. É um nome, no meu entender, um excelente nome para o Senado, no meu entender, para a presidência. Eu não sei se está maduro para isso ainda. Ratinho Júnior. Me dou muito bem com ele. Tá? Pode ser um nome. Tá? Pode ser um nome para a direita, pode ser, mas me dou muito bem com ele, um bom gestor também. Mas eu digo, eu não trato desse assunto com ninguém. Até eu falei demais para você aqui. Tá? Tem só mais 2 nomes que eu quero pedir. Tá. Vai, você falou que eu podia pedir, então eu vou pedir mais 2 nomes. Um nome interessante. Flávio Bolsonaro. Olha, nasceu em 1981, né? Está com 44 anos, se não me engano, acho que é essa conta aqui. Um excelente nome, preparado, tá? Tem uma experiência, um bom articulador, é um baita do nome. Não é porque é meu filho, assim como o Eduardo também, uma pessoa madura, tá? Tem um vasto conhecimento de mundo, inclusive. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Enfim. Michele Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Tá voltando nos Estados Unidos. Daí eu converso com ela. Eu sei que você faz pesquisa, eu vi na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né?
Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela. Seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente, ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. O senhor seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria. Interessante. Bom, vamos lá. Em que momento o senhor, enfim, já tem uma estrada política, sei, né, a presidência também o amadureceu muito a entender a política sob uma outra perspectiva, né? Não só a perspectiva combativa que o senhor sempre teve, mas também uma outra política de diálogo, de articulação, de alianças com outros partidos, etc, etc. Minha pergunta é, qual é o momento certo para pensar em lançar um candidato da direita ungido pelo senhor? Só os 48 do segundo tempo. Eu vejo, quando vejo matéria da imprensa, né? Podia estar articulando, eu estou impedindo. Eu não estou impedindo ninguém. Quem quiser ser nosso candidato, fique à vontade. Eu digo uma coisa. Se o João quer vir candidato, tá? Imagine ele se tornar inelegível assim como eu fui. Injustiça. Eu não tenho crime. Eu peguei o Brasil, o Temer deu uma arrumadinha no Brasil e nós resolvemos a economia mesmo com a pandemia, mesmo com a guerra. Fizemos coisa demais. Até o Bolsa Família, que era de 190, passamos para 600. Levamos água para o Nordeste. Você, em 2010, levava 100 dias para abrir uma empresa. Comigo, menos de 24 horas. Nós criamos o PIX, deu esse clima todo. Foi no meu governo o PIX, depois do auxílio emergencial. Você não viu o caos do nosso governo, apesar da política do fica em casa, a economia te vê depois. Foi um bom governo? Foi. Você nunca viu um time de ministros como o meu. Deixa eu te perguntar. Bom, mas aí o senhor tem muito esse ponto, né? Só que na eleição passada o povo escolheu Lula, né? Ou não? Olha, eu ando pelo Brasil, o povo me ama. Nem durante a campanha não arrastava ninguém por aí. Houve uma campanha enorme contra mim. Por exemplo, TSE botou o dedo na balança. Eu não podia falar que o Lula defendia aborto. Eu não podia mostrar o Lula lá na comunidade do Rio de Janeiro, ao lado de líderes comunitários que só foram eleitos graças à bênção do tráfico. Eu não podia falar do Lula que o cara roubava celular para tomar uma cervejinha. Eu não podia botar o Lula ao lado de Ortega, ou de Fidel Castro lá atrás, ou de Maduro agora. Eu não pude mostrar a imagem minha no enterro da Rainha Elizabeth. Eu não pude mostrar as imagens do 7 de setembro. O TSE fez uma campanha massiva para jovem tirar título de eleitor. Essa faixa etária, 3/4 votam no PT. Foram 4 milhões de jovens tiraram o título. Eu, na reta final, tiraram de mim 1,5 milhão de inserções mentirosas, me acusaram até de pedófilo. Isso pintou um clima, né, da história. Eu estava com 30 seguranças de assilo e motociclista. Pintou um clima, sempre usei esse tema aqui. Pintou um clima, eu vou lá conversar. Não vou nem entrar nessa história. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ontem teve uma decisão do TCU em relação ao pé de meia, né? Como se fosse entendendo como se fosse uma pedalada. Já tem gente falando em impeachment do presidente Lula. Qual a sua avaliação sobre isso? Olha, quero me inteirar um pouco mais, mas pelo que tudo indica, sim. Eu já vi que alguns partidos, alguns parlamentares já estão protocolando e pedindo impeachment. Eu não quero tomar frente no primeiro momento. Você não tem que deixar o Lula sangrar para resolver em 26. Você tem que, se cometer um crime, tem que ser agora. O povo não pode sofrer mais 2 anos para quem sabe a direita chegar. Aí eu não quero chegar, ou alguém ligado a mim chegar à presidência, em cima do sofrimento do povo. Não posso admitir isso aí. Voltando à inelegibilidade. Por que a Dilma foi cassada e continua elegível? Por que o Lula foi tirado da cadeia, anulado, tudo lá, não sei o que lá, elegível? Por que eu fui inelegível? Qual foi meu crime? Voltando então, de novo, o senhor puxa daqui, eu puxo daqui. Voltando então para a questão do impeachment. O senhor falou, né? Preciso me inteirar, num primeiro momento não quero encabeçar, mas o senhor teme, de alguma maneira, quando o senhor se inteirar, achar que de fato houve crime de responsabilidade? Se pintar um clima, estão na rua para impeachment. Só isso. Ponto final. Não pode um presidente ser irresponsável fazendo um programa desse às vésperas das eleições municipais. Imagina se fosse eu.
Olá a todos e bem-vindos a